Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, né? Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz Yahweh. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vocês entenderam agora o finalzinho? Presta atenção. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então, o inimigo às vezes, né? O inimigo que eu falo é o outro, né? Aquele que que às vezes, muitas das vezes, sorri para você, mas na verdade são inimigos. E ali às vezes faz um mal e pensa que eles estão fazendo mal, mas não sempre é Deus, né, conduzindo pessoas para que nós venhamos a aprender a viver com elas. Então aqui, ó, mandei para o exílio, foi Jesus, né? Porque os assírios foi ali e invadiu, levou para Israel, mas foi para conserto. O próprio Deus, né? Ele deixou que aquilo acontecesse, né? Porque muitas das vezes precisamos cair para poder saber o que é se libertar, o que é ser salvo, né? Você cai num buraco e alguém te estende a mão, né? Claro que sempre é Deus quem envia, não é verdade? E te salva, não é verdade? Presta atenção. Então, Deus está aqui, está falando que sempre é Ele. É sempre Ele nos conduzindo, não é verdade? Então aqui, ó, ele diz assim, ó, então me invocareis, porque às vezes a humanidade invoca muitas coisas, não é verdade? Muitas coisas, por isso que no vídeo de ontem falamos sobre Mateus 7:22. Eu fiz maravilha no seu nome, eu fiz isso, mas Jesus falou, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então fazemos muitas coisas religiosas, né? Apenas invocando, né? Invocando o nome de Jesus, mas muitas das vezes atribuindo o resultado a nós mesmos quando é positivo, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, porque às vezes a gente só busca com interesse, né? Interesse para fazer isso, para conseguir isso, para aquilo outro, mas né, simplesmente, mas o que o Pai quer que nós viemos a conhecê-lo, não como Jó só de ouvir falar, né? Mas de todo o vosso coração, ter o coração grato, entender a graça dele. Muitos, né, anulam a graça dele, né? Vivendo pelo pacto antigo, rejeita, né, o novo e vivo caminho, né, a novidade de vida, vivendo do mundo de Israel, dos fariseus, né, como verdade para as suas vidas. Então é isso, vamos compreender a palavra, vamos viver, vamos futurizar, vamos pegar a palavra que já foi consumada para aprender, ser iluminado por ela, porque o próprio Jesus Cristo ressurreto nos ilumina e nos conduz em triunfo sobre todas as coisas, entendeu? Amém? Preste atenção, tudo é para Ele, por Ele, para Ele são todos. Se inscreva, deixe o seu like. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Sem mais delonga, né? Já vou pedir aqui, ó, vamos curtir, hein, os nossos vídeos, vamos comentar, compartilhar, né? E se inscrever se você ainda não é inscrito, né? Mas se você já é inscrito, compartilha para outros se inscreverem e também venha comentar e curtir. Você já curtiu hoje? Vai aí embaixo assim, ó, e vamos curtir o nosso canal, né? Oráculo do Céu, a graça revelada, né? Que traz, né, para nós assim vídeo aula, não de mestres, né? Porque o mestre é
né, Jesus Cristo, né, que nos ilumina, mas somos discípulo fazendo discípulo, trazendo a existência, né, toda a palavra de Deus que nos sustenta e nos conforta, traz para nós, né, edificação, né, fixação, fixar na nossa mente, né, tudo aquilo que nos dá esperança, não é verdade? Então, vem comigo e pega aí. Hoje vamos entender um pouquinho rapidamente, né? Relembrar, né? Claro. É um versículo muito corriqueiro, né? Que sempre falamos, né? Que é Jeremias 33:3, que diz: clama a mim, né? Clama a mim. Outros, e versão fala: invoca-me a mim e responderei. Responderei o que? Coisas novas, né? Anunciar coisas grandes e muitos que são ocultos, que vocês não sabem, né? Clama-me, responder-te-ei coisas grandes, coisas ocultas, né? Que vocês ainda não sabem. Então, vamos entender um pouquinho, presta atenção. Então, para nós que sabemos, né, ler a palavra, entender a palavra, extrair, né? A extrair o que está escrito da forma que está escrito do autor, para poder nos edificar, para poder compartilhar com outro, vamos entender que vamos compreender para a gente não fazer como muitos, né? Quando está lendo, futuriza, né? Sempre bota para frente. E nós temos que compreender que a Bíblia é a história, né? História dos hebreus e a história, né, de Jesus de Nazaré, enfim, história dos profetas. Então temos que compreender para poder conseguir fazer a hermenêutica, a interpretação certa, para poder nós conseguir trazer para a nossa realidade, né, para a nossa realidade hoje, né, a iluminação da revelação. A revelação foi Jesus, não é verdade? E naquele tempo, antes de Jesus, foi o quê? Inspirado pelos profetas, né? Porque Deus falava através dos profetas, né? Está lá em Hebreus 1:1, né? Então, vamos compreender. Então, aqui, quando fala, clama a mim, responder-te-ei, né? Coisas grandes, coisas ocultas, que não sabe. Quem está falando? Aqui, Jeremias, vamos ler o versículo 1, o contexto, para nós compreender. Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda, né, encercado, encarcerado no pátio da guarda, dizendo. Então Jeremias estava preso, né? Então já tinha vindo, né, a palavra para Jeremias, né? A Jeremias, a inspiração, né? Porque Deus falava através dos profetas. Então aqui fala que foi a segunda vez, né? Então ali diz assim, ó, do versículo 2: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer, o Senhor e o seu nome. Aí que vem o 3, né? Invoca-me a mim, responder-te-ei coisas grandes, coisas ocultas que não sabes. Mas vamos continuar entendendo. No 4 diz assim, ó, porque assim, então vocês clamam a mim, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e a espada. Porque para quem foi falado, clama a mim, né? Clama a mim. Então foi falado, foi inspirado por Deus a Jeremias para poder falar ao povo, porque eles estavam cativos, né? Sabemos que Israel foi assim levado pelos assírios, não é verdade? E Judá pelos babilônios, né? Pela Babilônia. Então, temos que compreender que a palavra era para numa realidade e nós temos que extrair a situação, mas em outra realidade. Aqui eles estavam no pacto da lei, né? E eles aqui estavam cativos, presos.
Mas a promessa do profeta, de Deus falando através dos profetas lá em Isaías 61, é de liberdade, né? Ele disse que viria para libertar os cativos. Então, hoje, né, depois de Jesus, nós somos o quê? Aquele povo que foi liberto. Então, porque ele cumpriu a promessa, não é verdade? Na cruz ele disse: está consumado. Então, nós somos livres. Nós não estamos nessa situação aqui deles que estavam cativos. Nós já fomos libertados, não é verdade? Preste atenção. Eles foram libertados em primeiro lugar porque eles viviam o impacto da lei, não é verdade? Preste atenção. Nós fomos enxertados no amor da cruz. Naquele momento, nós que ainda não existíamos, nós não estávamos, nós já existimos antes da fundação do mundo, mas nós não estávamos presentes naquele momento, né? Então, nós temos que entender que fomos enxertados no amor da cruz. A palavra-chave hoje é a prostituição. O que é prostituição? Prostituição é aquilo que se faz por dinheiro, o que deveríamos fazer por amor, né? Então aqui nós temos essa situação do socorro. Deus sempre socorreu por amor, né? Sempre salvou por amor, não é verdade? Então ele trouxe para nós a graça, né? Ele disse: a minha graça te basta, né? Que é graça, favor imerecido, né? Gratuitamente. Então, aqui no versículo 8 diz assim, ó: purifica-los-ei de toda a sua, o quê? Iniquidade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Tá vendo? Não vamos futurizar, porque aqui é para um outro povo, né? Aqui já aconteceu o perdão. Lembra? João falou: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Então já foi tirado o pecado do mundo. Romanos 8 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, né? Então nós fomos vivificados em Cristo, não é verdade? Lá em Romanos 5 também traz ali a justificação, claro. Justificado foi os judeus porque eles transgrediam a lei, não é verdade? Mas nós não, nós já nascemos no reino de Deus, né? Naquele reino que naquele tempo Jesus pregava que estava próximo, né? O que é uma coisa próxima, né? Então ali o reino de Deus, o governo de Deus estava próximo. Mas precisava ser derrubado, né, o governo humano, né, que é o reino humano, para poder ser estabelecido, né? Lá no livro de Hebreus 9, ali, por ali está falando, era preciso, tire primeiro o primeiro para poder pôr o segundo, né? Então foi tirado a lei para poder ser estabelecida a graça, não é verdade? Então, enquanto o templo de Jerusalém estava em pé, né, ali vigorava o quê? O sacerdócio levítico, vigorava, né, assim o governo humano, não é verdade? Mas desde o momento que foi destruído, e ele foi destruído no ano 70 DC, né, depois de Jesus, naquela geração, né, Mateus 24, versículo 34, naquela geração foi derrubado, né, e tudo aquilo aconteceu naquela geração de Jesus, né, porque ele cumpriu, ele falou: está consumado. Então houve uma transição da cruz até a derrubada do templo de Jerusalém, para poder ser arribado o templo espiritual, né? O governo espiritual, o reino de Deus, não é verdade? Muitos ficaram no governo humano, por isso Mateus 22, eu fiz maravilha no seu nome, né? Como falamos no vídeo de ontem, mas Jesus: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, porque continuaram fazendo pelo templo de pedra, né? Em nome do templo de pedra, mas nós não, nós sabemos que Cristo é o nosso altar, né, a nossa cobertura, não é verdade? Então vivemos por Cristo. Jesus disse assim, ó: das minhas mãos ninguém os arrebata. Então vivemos nesta realidade. E para completar esse raciocínio, né, aqui em Mateus 21, vamos finalizar aqui no versículo 12, que fala sobre a purificação do templo. Porque
Porque Jesus estava ali ainda naquele pacto da lei, porque Mateus 5,17 diz que ele não veio revogar a lei, sim cumprir, não é verdade? Então ele estava ali para cumprir a lei. Então, dali até o templo ser derrubado, era o pacto, vigorava ali o pacto da lei, né? Presta atenção. Então, o pacto da graça, que é o evangelho eterno, né? Só vigorou depois da derrubada do templo. Lembra que Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra, e não ficou mesmo, né? O homem é que arribou templos, né? Depois, a partir de Constantino, não é verdade? Mas isso já é outro vídeo, né? E nós sabemos disso, que quem arribou foi Constantino, quem decretou o dia do Senhor domingo, né? Mudou a verdade de Deus em mentira, foi Constantino, decretou em 7 de março do ano 321, né? Que o primeiro dia, batizado por causa de Domiciliano, na verdade, domingo seria o primeiro. Então, o domingo é o dia do Senhor, né? Mas foi estabelecido pela Igreja Mãe Católica Apostólica Romana. Então, vamos finalizar aqui entendendo, né, que a purificação do templo, né? Mas não lembre-se que o nosso sábado é Jesus Cristo ressurreto, né? Ele é o nosso sábado, não é verdade? Preste atenção, hein? Ele é o nosso descanso, entendeu? Na nossa realidade, preste atenção. Então, Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, né? Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Vocês sabem o que é salteadores? Preste atenção, hein? Então, assim, nós vamos finalizar com esse entendimento, porque aqui traz para nós o que é realmente, né, espiritualmente, prostituição, né? Estavam fazendo por dinheiro aquilo que era para ser feito por amor, não é verdade? Lá em Tiago 1, versículo 26, 27, Tiago estava falando ali para as 12 tribos, né? No Futuriza, menino. Então, nós pegamos a visão. Então, ele disse ali que a religião de Deus era assistir os necessitados, né? Os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Mas, assim é o amor do homem? Não, né? O homem tem que pagar, tem que sacrificar para poder receber. Mas de Deus nós recebemos de graça, né? E nós damos de graça. Entendeu, menino? Presta atenção. Então vamos ficar com essa palavra hoje, né? Beijo no coração e não esqueça, né? Vamos pegar a visão e curtir nossos vídeos para passar para outros. Até o próximo vídeo, se assim o Deus nos permitir. Então hoje, se falar isso ou aquilo de você, lembre-se, vamos aqui em Jeremias, hoje 29, versículo 11, mas vamos sim, por textos e contexto, entender, né, com quem está falando, por que está falando, para quem está falando, que só assim a gente aprende a ler a Bíblia corretamente, para poder compartilhar. Isaías 29, versículo 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, né? Diz o Senhor dos Exércitos, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejares. Vamos entender o mistério? Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, né? Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz Yahweh. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vocês entenderam agora o finalzinho? Presta atenção. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então,
O inimigo às vezes, né? O inimigo que eu falo é o outro, né? Aquele que que às vezes, muitas das vezes, sorri para você, mas na verdade são inimigos. E ali às vezes faz um mal e pensa que eles estão fazendo mal, mas não sempre é Deus, né? Conduzindo pessoas para que nós venhamos a aprender a viver com elas. Então aqui, ó, mandei para o exílio, foi Jesus, né? Porque os assírios foi ali e invadiu, levou para Israel, mas foi para conserto. O próprio Deus, né? Ele deixou que aquilo acontecesse, né? Porque muitas das vezes precisamos cair para poder saber o que é se libertar, o que é ser salvo, né? Você cai num buraco e alguém te estende a mão, né? Claro que sempre é Deus quem envia, não é verdade? E te salva, não é verdade? Presta atenção. Então, Deus está aqui, está falando que sempre é Ele. É sempre Ele nos conduzindo, não é verdade? Então aqui, ó, ele diz assim, ó, então me invocareis, porque às vezes a humanidade invoca muitas coisas, não é verdade? Muitas coisas, por isso que no vídeo de ontem falamos sobre Mateus 7:22. Eu fiz maravilha no seu nome, eu fiz isso, mas Jesus falou, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então fazemos muitas coisas religiosas, né? Apenas invocando, né? Invocando o nome de Jesus, mas muitas das vezes atribuindo o resultado a nós mesmos quando é positivo, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, porque às vezes a gente só busca com interesse, né? Interesse para fazer isso, para conseguir isso, para aquilo outro, mas né, simplesmente, mas o que o Pai quer é que nós viemos a conhecê-lo, não como Jó só de ouvir falar, né? Mas de todo o vosso coração, ter o coração grato, entender a graça dele. Muitos, né, anulam a graça dele, né? Vivendo pelo pacto antigo, rejeita, né, o novo e vivo caminho, né, a novidade de vida, vivendo do mundo de Israel, dos fariseus, né, como verdade para as suas vidas. Então é isso. Vamos compreender a palavra, vamos viver, vamos futurizar. Vamos pegar a palavra que já foi consumada para aprender, ser iluminado por ela, porque o próprio Jesus Cristo ressurreto nos ilumina e nos conduz em triunfo sobre todas as coisas, entendeu? Me preste atenção, tudo é para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Se inscreva, deixe seu like.